O meu nome é Alessio Abdon, sou ator, professor de teatro, formado pela CAU, fiz licenciatura em teatro pela Estácio de Sá. E a proposta aqui é a gente um bate-papo descontraído sobre a história do teatro brasileiro. Bem, eu gosto sempre de trabalhar da seguinte forma: criar uma metodologia que a gente vai contar, falar um pouco sobre a história do teatro de maneira cronológica. Então a gente vai fazer esse passeio, né, essa linha cronológica, desde as primeiras manifestações até o teatro atual. Aí você pensa, bem, a gente pode falar de teatro, quando a gente pensa em história do teatro brasileiro, a gente sempre costuma dizer, de forma geral, o teatro ocidental, que o teatro nasce na Grécia. E aí eu digo, não, o teatro nasce quando o homem aparece no mundo, no planeta, né? O teatro vem junto com o homem. O Brasil não foi diferente. A gente costuma dizer que o teatro, essa primeira manifestação teatral, surge aqui no Brasil com a chegada dos jesuítas. Eu digo que o teatro já existia antes da chegada desses padres jesuítas aqui no Brasil, com os povos indígenas. Eles são os verdadeiros donos dessa terra. Então, o teatro, como teatro lá na pré-história, esse homem pré-histórico, o homem das cavernas, ele, quando ele saía para fazer uma caçada, caçar um javali, digamos, ele, na ação da caça, ele fazia vários gestos, várias ações, vários sons. Para ele contar como tinha sido essa caçada para um outro, né, já que ele não se comunicava, não verbalizava como a gente, né, não tinha uma língua, ele contava como? Fazendo gestos, fazendo ações, né, como subiu com o cajá para abater o animal, como ele correu, como o bicho morreu, como ele colocou o bicho nas costas, carregou para alimentar, enfim, os seus iguais. Isso ele já estava fazendo teatro. Então o teatro ele nasce junto com o homem. Ele é uma coisa só. Eu costumo dizer, isso é uma opinião bem particular, bem pessoal minha. É uma coisa só. No Brasil não foi diferente. Conto isso para dizer isso, que no Brasil não é diferente. Com a chegada dos jesuítas aqui, os povos indígenas já existia teatro, né? Quando lá nos rituais para os deuses, nas manifestações, né? Enfim, homenagem aos seus deuses, ali já tinha teatro. Então o verdadeiro teatro brasileiro já existia com a chegada dos jesuítas. Porém, está nos livros, né? A gente entende que essas primeiras manifestações não é o teatro brasileiro, mas as primeiras manifestações brasileiras. O teatro brasileiro mesmo só chega lá no século XIX, o teatro romântico. Aqui, o teatro ele vem como uma ferramenta para a catequização desses índios, né? Desses povos indígenas. Ele vem a serviço desses portugueses, né, desses padres jesuítas. Ele serve como uma ferramenta de catequização desses indígenas. Você pensa, os jesuítas eles chegaram aqui e se depararam com um povo, com uma cultura completamente diferente. Havia aí a necessidade de estudar e entender como aproximar essa comunicação, como aproximar a cultura deles com a cultura dos indígenas. Então, várias manifestações artísticas foram praticadas aqui, mas o teatro ele entra como uma ferramenta porque o teatro, eu não preciso entender a mesma língua, eu não preciso saber ler. O teatro ele comunica, né, de qualquer forma, porque o teatro ele é visual. Então isso facilitava muito essa comunicação dos jesuítas, da cultura cristã, né, sobre os povos indígenas. Essa chegada dos jesuítas, isso se dá no século XVI. Os jesuítas eles encontraram o teatro como esse instrumento, como eu já disse, um instrumento que facilitava essa comunicação, né, porque o teatro é uma arte visual. A dramatização atraía muito, provocava muito o interesse dos indígenas. Porém, uma coisa muito importante que a gente tem que pensar aí
é que o teatro, ele não tinha um caráter como a gente pensa o teatro hoje, teatro profissional. Não era um teatro preocupado com o fazer artístico, né? com o profissional. Era um teatro como ferramenta para propagar a fé cristã. O teatro como uma ferramenta de catequização dentro desse processo de aculturação, ou seja, de uma cultura sobre a outra cultura. Cultura do europeu sobre a cultura dos indígenas. O teatro jesuítico ele tem algumas características, também conhecido como teatro catequético. Ele aproveitou muito a facilidade que os indígenas tinham de cantar, de dançar, de usar instrumentos. Então isso tudo foi colocado dentro desse teatro, né, que a gente chama como alto. Alto é o gênero teatral desse período, né, que vem da Idade Média, que vem surgiu na Espanha no século XII, né, e que chegou aqui através dos portugueses. O teatro catequético brasileiro é eminentemente português. Chegou com a Companhia de Jesus, né, padres jesuítas. Algumas características desse teatro é que tem dança, eles cantavam, tocavam alguns instrumentos, o conteúdo era religioso, né, pequenos trechos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, enfim, trechos bíblicos, com pitadas de humor, com sátiras, enfim. A comédia entrava aí também para ajudar nessa propagação, né, desse conteúdo. Essas peças eram sempre ensinadas por homens, ainda não tinha mulher, a mulher não entrava em cena aí, porém existiam personagens femininos, né, as virgens, as santas. Esses personagens, eles existiam nesses textos. Porém, tudo indica que eram encenadas por homens. Não a figura do ator, como a gente conhece hoje, né? Porque não existia o ator, como a gente entende o que é ser ator hoje. Porque não tinha essa coisa do teatro profissional. Eram atores, eram pessoas, até alguns índios encenavam, entravam em cena depois de um tempo, né? Dessa aproximação das culturas. Membros da igreja, alguns jesuítas, né, encenavam também. Isso acontecia dentro das igrejas, nas praças, em frente às igrejas. Algumas encenações elas caminhavam em procissão pelas ruas, de uma praça para outra. O gênero teatral, como eu disse, era o alto. Tinha um conteúdo religioso, que tinha como finalidade propagar a fé cristã, dentro desse processo de catequização, de colocar a cultura cristã europeia sobre a cultura indígena. A gente tem aqui um registro das primeiras peças, né, que a gente tem ideia que foram encenadas dentro desse contexto, né, do teatro jesuítico, que é a Pregação Universal, que foi de 1567, o Alto de Santiago em 1564, que foi na Bahia, o Alto Universal. A Pregação Universal acontece em São Paulo, da Piratininga. São esses dois registros que a gente tem das primeiras peças desse período aí do século XVI do teatro jesuítico. O teatro jesuítico ele é conhecido como teatro catequético, teatro anchietano, são várias nomenclaturas que a gente usa para falar, né, para definir esse mesmo tipo de teatro, né? E o gênero é o alto, A-U-T-O, alto, né? São textos teatrais com conteúdo bíblico, né? Essas peças, esses textos, eles foram escritos em português, tupi e mais tarde também em latim. No comecinho dessas primeiras manifestações, não existia um autor, um cara que assinava lá o texto teatral, né? Eles sempre pegavam um pedaço ali da bíblico, outro fragmento de alguma coisa, fragmento de outra coisa, e ia construindo a dramaturgia, a peça, que eram peças curtas, geralmente. Com o passar do tempo, surge aí o cara que assinava, né? E o principal nome é o José de Anchieta, Padre José de Anchieta. Escreveu alguns autos, todos com essas mesmas características que eu acabei de falar,
Tinha dança, música, pitadas cômicas, engraçadas para facilitar essa comunicação. Não tinha mulher em cena. O José de Anchieta, ele tinha uma característica que ele se inspirava muito num outro autor, que é o Gil Vicente, um português, também desse período aí da Idade Média, dentro desse contexto, né, que escreveu várias peças, vários autos, como o Alto da Barca do Inferno, que é um dos textos mais conhecidos do Gil Vicente. Então, se você pega aí para estudar e para ler algumas peças do José de Anchieta, você vai ver que ele tem uma pegada muito parecida com a pegada do Gil Vicente. É um teatro à la Gil Vicente. E é interessante que, se eu não me falha a memória, são 7 autos, né? 7 textos do Anchieta que a gente tem hoje, né? Peças que foram escritas. Outro ponto que a gente pode chamar a atenção nesses textos do conteúdo das peças é que ele falava sempre entre o bem e o mal. Sempre tinha essa guerra, né? Esse conflito entre o bem e o mal, sempre pelo ponto de vista cristão, pelo ponto de vista da cultura, né, europeia cristã, né, jesuítica. Tem um trecho de uma peça do José de Anchieta, Festa de São Lourenço, que num trechinho lá, numa fala de um personagem, ele coloca o cauim, que é uma bebida que os índios bebiam e ficavam meio embriagados, como sendo uma coisa errada, um pecado, coisa do demônio. Ou seja, sufocando a cultura dos povos indígenas. Aí a gente pode pensar o seguinte, que todo esse movimento, ele não é um teatro brasileiro, não é um teatro que nasce no Brasil, mas uma manifestação teatral que vem de lá, tem uma finalidade, que é a propagação da fé cristã. O teatro que nasce à sombra da Igreja Católica. Vou fazer um resumão de tudo isso que eu já falei. Vamos pegar um exemplo de uma imagem que eu gosto muito, que é a primeira missa no Brasil, do Victor Meirelles. Essa imagem mostra bem esse momento, né, dessas dramatizações, onde tem lá os padres, os indígenas em volta, né, tem uma imagem de um índio, como você vê aí na tela, em cima da árvore, observando bem os padres, né, a dramatização. Então, eu gosto de citar muito esse exemplo da primeira missa no Brasil, do Victor Meirelles, como exemplo para a gente ter uma ideia, para visualizar esse acontecimento, esse evento do teatro jesuítico. Bem, os elementos, né, para fazer um resumão, o gênero, né, principal é o alto, tem esse conteúdo religioso, né, passa a fé cristã, com pitadas de comédia, dança, música. Não existia atriz nesse teatro, os personagens femininos como virgens e santas eram feitos pelos atores. Esse teatro não tinha objetivos artísticos profissionais, era um teatro de propagação da fé cristã, era para essa finalidade. Por isso que não se diz que é um teatro brasileiro, mas um teatro que veio aqui com uma finalidade, né? Com um objetivo. Esse período é conhecido como dentro desses séculos, do século XVI. Passa esse século XVI, vem século XVII, vem século XVIII, que não tem aí grandes manifestações expressivas e importantes historicamente falando do teatro. Então a gente dá esse salto do século XVI para o século XIX para falar sobre outro momento do nosso teatro, que é o teatro romântico brasileiro. Não esqueça de nos seguir, se inscrever lá no canal e dar aquela curtida e, se puder e quiser, compartilhar. Ajuda a gente na divulgação. Um beijo grande e até o próximo vídeo.